eu acabei desde ontem, eu estou com essa palavra no meu coração, que é sobre a história de Noé. Então, eu vou só ler alguns textos para a gente não demorar muito também. Gênesis 6, versículo 6. Então, diz assim a palavra do Senhor. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito, e em suas gerações Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Eu vou pular aqui um pouquinho essa parte. Aí 17, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher, as tuas mulheres e os teus filhos contigo. Queria só fazer um parêntese aqui. Então, o que estava acontecendo, né? O Senhor estava triste com o que estava acontecendo, com tanta violência, né? As pessoas já andavam com soberbas sobre a terra, e ele resolveu, falou, não, eu me arrependo até de ter feito o homem, mas diante de todos, ele encontrou um homem justo, né? Que era Noé. Então, ele propôs, né? Para Noé, e eu vejo aqui como uma condição, porque que eu paro aqui nesse versículo, porque ele falou, farei uma aliança contigo. No meu entendimento, e depois a gente vai ver mais para frente, essa aliança, eu vejo que ele falou, você faz tudo que eu te ordenar, eu vou exterminar através da água, né, do dilúvio, todo ser vivo da terra, e depois, né, eu vou fazer aliança com você. E a gente vê isso lá depois, mais para frente, quando em Gênesis 18, essa condição. E aí eu fiquei pensando, meditando nisso, né? E não é diferente com a gente, né? Porque ele fala conosco e ele fala, ó, faça assim. E lá na frente, você vai ter a sua salvação. Olha, faça assim, ore, jejue. Você quer uma bênção? Porque lá na frente, eu vou te dar o que você quer. E aqui não foi diferente. Porque ele falou mesmo, ele escolheu Noé, sendo um homem justo, que andava com ele. Ele disse, olha, você vai construir uma arca. Imagine você, que é uma pregação que todo mundo, né, usa nessa fala, de que era um louco. Como é que você recebe uma missão dessa, né, que você vai construir uma arca de 135 metros de comprimento. Olha o detalhe que eu falo de Deus, né? 22,5 de largura e 13,5 de altura. Fora ele dizer que vai ter um vão do teto até o piso, ter 3 repartimentos, o superior, o nível médio e o inferior. Enfim, imagina falar isso para um homem, na idade que ele tinha, que em torno de uns 600 anos, né? E falar, constrói. Se a gente fala um para de 70 anos hoje não consegue, as 80, não é? Nem para carregar madeira.
Que dirá um de 600 para falar, não, você vai construir de 135 metros. Depois você vai passar betume, né, por dentro, por fora, por todo quanto é lado, porque esse material, ele na água, ele petrifica, que fala, né, para impossibilitar que entrasse água dentro da arca. Então, imagina falar isso para uma pessoa, primeiro ele falou, né, ele teve lá o contato dele, a comunhão dele com o Senhor, e falou, você vai fazer isso. Por quê? Você vai colocar todo mundo dentro da arca, então eu vou estabelecer com você uma aliança. Então, primeiro você faz, ele demorou, se eu não me engano, eu até comentei 1 ano para fazer a arca. Mais ou menos 1 ano. Imagina 1 ano você trabalhando para fazer uma arca. A gente ora, quer resposta imediata, né? O Senhor fala com a gente não quer esperar muito tempo, a gente já quer resposta. E ele ficou 1 ano para fazer a arca, para ser chamado de doido, né? Pregando esse ano todo, porque acho que todo mundo fala, o que você está fazendo? Passando por ele, né? O que você está fazendo aí? Ah, estou construindo uma arca. Mas deixa de ser doido, para que é isso? E ele pregando arrependimento para o povo, porque creio eu, que ele além de estar ali fazendo a arca, ele com certeza estava falando o porquê, tentando que as pessoas se arrependessem, né? E ele fez a arca e fez todo o trabalho que tinha que fazer na arca, teve que ter fé, né? Para pensar lá na frente que o Senhor faria aliança com ele, né? Vou fazer, ó, você faz tudo isso aí, daqui 1 ano eu volto a conversar, não é? Daqui 1 ano que eu vou mandar o dilúvio, que depois vão ficar quanto tempo no dilúvio? Não lembro mais. Acho que foram 70 anos. Não, 40 dias, assim fala, foi chovendo, né? Mas eu tinha anotado aqui em algum lugar, 1 ano e 10 dias depois. 1 ano e 10 dias depois, ficaram dentro da arca, né? Os estudos dizem isso. Então, você imagina, você fazer tudo isso, depois você ficar 1 ano lá dentro da arca com a sua família, Deus sabe como. Deus sabe como, né? Que tempestade interior tinha lá dentro. Não era só de fora, não. Era lá de dentro. A gente convive com a nossa família dentro de casa, a gente já faz o quê? Às vezes a gente não aguenta, aí um vira a cara para lá, outro vira a cara para lá, não é assim? Imagina ele com a família, com os bichos, com todo mundo lá dentro. Então teve tudo. Teve problema, teve tempestade, teve tudo que a gente imaginar que a gente vê dentro da nossa casa, às vezes, também teve lá, não foi diferente. E aí ficou 1 ano, trancado. Trancado. O que aconteceu na pandemia com a gente, que ficou trancado em casa? Problemas mentais, não é assim? Depressão para tudo quanto é lado, porque ficou trancado em casa lá com a família. Imagina 1 ano dentro da arca, né? Com a família, com os filhos, com as noras, com os bichos. E tinha trabalho, porque tinha que dar comida para os bichos, tinha trabalho lá dentro. E aí, depois de passar todo esse processo, agora vou fazer aliança contigo. Agora que tudo passou, lá ele na frente avisou que ia fazer aliança, mas depois, no capítulo Gênesis 18, ele estabelece a aliança. Então, o que a gente aprende? Vamos lá, que agora eu vou colocar aqui o que eu coloquei, o que a gente aprende aqui, né? As lições. Me falaram, cadê o tema? Eu falei, nossa, que tema. Tem tanta coisa que a gente aprende com isso aqui, né? Porque, assim, primeiro eu vejo que Noé, ele teve atitude, né? Ele foi um homem de... Primeiro ele teve comunhão. Ele ouviu, né, o que o Senhor tinha com ele. Ele obedeceu. Ele cumpriu. E ele, no final, ele herdou, né? Ele herdou a aliança que o Senhor teve com ele. Então, primeira coisa, ele teve que ter o quê? A comunhão. Ele ouviu e ele obedeceu, né? Que hoje em dia a gente também tem essa dificuldade, né?
Começar por mim, não vou falar de ninguém, nem apontar ninguém. Mas às vezes fala assim, você vai fazer isso. Fala, igual hoje, né? Eu falei assim, o pastor Gilvan me ligou, eu falei, mas eu tô tão atarefada, eu não conseguia nem pensar. Aí eu já fui para casa e falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? O que eu vou falar, pastor Gilvan, meu Deus? Aí eu não gosto de negar, irmão, não gosto. Coisas da igreja, do Senhor, eu não gosto de negar. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. E aí começou Gênesis a arder no meu coração desde ontem à noite. Aí como isso não parava de arder no meu coração, aí eu falei, pastor Gilvan, hoje eu vou. Eu estou atarefada, eu não sei como é que eu vou sair daqui do hospital mais cedo hoje, mas eu vou. Né? E assim, às vezes a gente até nega, né? Porque fala assim, não dá, não consigo. E eu conheço a vida de cada um, porque a minha também é difícil. Ainda mais agora com meu netinho, gente, está muito difícil. Porque, não é verdade? Gente, que coisa boa ser vó. Né? Não sabia que era tão bom, muito bom. Porque agora a gente quer ter dedicação exclusiva, é uma coisa, né, é uma coisa realmente maravilhosa. E a gente sabe que a vida de todo mundo é corrido, né? Então, às vezes a gente, né, vai fazer uma visita, às vezes a gente está cansado e não quer ir, né? E assim, o Senhor fala nessa noite com a gente para a gente ser obediente, para a gente ouvir o que Ele tem para nos dizer e para a gente ser obediente. Eu obedeci por 2 motivos. Primeiro, porque é o que eu comentei, eu não gosto de negar as coisas, porque se o meu pastor, ele deu uma direção, eu creio que é a direção de Deus. Eu tenho que obedecer. Se é a direção de Deus, eu não sei. Para mim, né, serve a palavra. Para mim, eu tenho aprendizado com ela, né? E eu creio que para alguém também tem. Então, ninguém sairá vazio desse lugar só se você queira, só se você está disperso, só se você realmente não quer levar o que a palavra te ensina nessa noite. Então, se a gente se encontrar nessa situação, com certeza, do jeito que você chegou, você vai sair. Porque isso é o coração de cada um que está aberto para receber. Né? Então, ele foi obediente. Noé foi obediente. E aí a gente vê algumas lições, como eu estava comentando, que é assim, primeiro, não perca o barco, né? Então, o barco representando a arca. Naquele momento, eu até vi um texto que falava assim, as pessoas perderam a salvação. Eu até comentei com a Ailda, eu falei assim, salvo ou salvação? Significa que eles que entraram na arca, eles tiveram salvação? Tiveram? Eles que entraram na arca, tiveram a salvação? Gente, eles foram salvos do dilúvio. Eles foram salvos do dilúvio, né? Mas eles tiveram salvação? Alguém vai falar o que teve? Vai garantir isso? Não, a gente não vai garantir isso, né? Então foi uma oportunidade para a salvação. É uma oportunidade para a salvação. Naquele momento, o que Jesus fez? Jesus, Deus, né? No caso o Senhor, ele colocou o quê? Falou para Noé, coloca a tua família dentro da arca. Vamos salvar sua família. E de fato salvou a família. Tudo que estava sobre a face daquela terra morreu. Certo? E a família dele não. Mas a família dele continuou viva, sim ou não? Continuou viva. Se eu representar a igreja, a arca, todos que estão aqui vão ter a salvação? Eu quero crer que sim, né? Mas a gente precisa o quê? Entrar, permanecer, e permanecer como? Porque também não adianta, né? A gente entrar, a gente se estabelecer, a gente ficar, a gente ouvir, a gente vir sempre, né? E se a gente não ter atitude de querer ser transformado.
para poder ser salvo de fato, para poder ter salvação de fato. Então a gente precisa, é o quê? Entrar, aproveitar a oportunidade. A arca foi uma oportunidade. Então, aproveitou a oportunidade, entrou na arca, mas e depois? Depois sou eu e Deus, né? Depois somos nós com Deus. Preciso permanecer, preciso ter perseverança, preciso... Não fala que o reino de Deus é a força? Então, a gente precisa, né? A gente precisa perseverar, né? Não basta entrar na arca, não basta. Eu preciso permanecer e de fato permanecer, né? De fato permanecer e cumprir, ter atitude, ter caráter. Às vezes não, né? A gente tem sempre um defeito, tem sempre um problema. A gente não está pronto, mesmo porque na palavra fala, né? Que desde a infância, aqui em Gênesis, né? Desde a infância o mal já está dentro do coração. Somos nós. Somos nós. Eu estava pensando nisso ontem, quando eu vinha do serviço para casa, eu falei, puxa vida, eu acho que onde a gente mais peca, não sei, é um pensamento meu, né? É no pensamento mesmo, né? Porque às vezes a gente não faz as coisas de forma ruim, mas o nosso pensamento é ruim. Nosso pensamento é ruim. Às vezes a gente olha a situação e fala assim, ai meu Deus do céu, era melhor que não tivesse fulano aqui. Isso já é ruim, né? Então, o quanto a gente precisa pedir a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, sempre. Para a gente garantir, não é a entrada na arca só, para a gente garantir a salvação. Então, assim, não perca o barco, né? É a oportunidade de salvação. Mas a gente precisa permanecer, e permanecer de coração aberto para a transformação. Amém? O segundo item que eu coloquei aqui é, lembre-se de que estamos todos dispostos a entrar no barco. A gente precisa estar disposto. Porque está cheio de gente que não tem disposição. A gente precisa ter. Eu falo assim, o Joel sempre comenta, né? Como é vazio o culto de quarta-feira, né? É vazio. E de domingo, tal. Como deveriam ser os cultos sempre cheios? Eu entendo a vida de vocês. Eu não venho de quarta-feira, eu estou falando de mim também, tá? Eu não venho, eu trabalho até 8. Ontem mesmo cheguei 8h30 em casa. Muitas vezes não consigo nem chegar em casa antes das 8 horas, que dirá atravessar da Zona Leste para cá. Às vezes eu venho quando tem, por exemplo, quando eu sou convocada, ou quando eu tenho algum evento, porque eu tenho que fazer um malabarismo lá, ou eu tenho que entrar mais cedo, porque eu trabalho todo dia 12 horas, ou eu tenho que entrar mais cedo, eu fico devendo hora, pago depois, para poder realmente dia de semana estar aqui. Então, depende de uma disposição também, o que eu não posso é fazer sempre, mas depende de uma disposição. Mas para entrar na arca, a gente precisa estar o quê? Disposto. Quem estava na arca de Noé? Escolhidos. Né? Escolhidos, dispostos, mesmo que, eu não sei, não fala na palavra, né? Mas a gente conhece a nossa família. Será que Noé não precisou puxar a orelha de ninguém para entrar? Da família dele? Gente, é a verdade, é a nossa família, não é? Tem gente da nossa família que não precisa falar, que já está lá, e tem gente da nossa família que às vezes você precisa puxar a orelha, falar, filho, a arca vai fechar, e você vai ficar do lado de fora, o dilúvio vai vir e você vai morrer. E às vezes fala assim, ai que doido, eu só vou porque é meu pai, mas não vou acreditar em nada. E entrou forçado. Vocês duvidam disso? Eu não duvido, não. Ainda mais entrando um monte de bicho naquela arca, o pai falando que aquilo ia trancar, que ia ter água jorrando para tudo quanto é lá, todo mundo ia morrer. E só o pai que tem comunhão naquele momento.
Vocês acham que os filhos foram contentes e alegres entrando para dentro da arca? Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acredito sim que o pai teve que... Você vai entrar agora. Não é? Ou puxar, falar assim, você vai entrar, sim senhor. Não foi? E as mulheres dos filhos? E as mulheres dos filhos? Entraram felizes para ficar todo mundo ali dentro, sem saber o que ia acontecer? Eu não acredito. Mas o Senhor deu um jeitinho e botou lá dentro quem? Os escolhidos. Foi o jeito dele, foi o VIP do Ailton, né? Então o Senhor dá o seu jeitinho para fazer da forma dele, do jeito dele, para falar, não, ó, esse aqui vai ter a oportunidade. Então é uma oportunidade. Às vezes as pessoas passam aí na frente, essa igreja, olha que bonita, olha como o louvor é bonito, e a pessoa entra. Mas foi o quê? O Senhor tocou que ele passasse aqui, que ele olhasse para a igreja para falar, olha, é uma oportunidade de salvação. Vamos para um outro. Aí vou falar dos atrasados. Atrasado entrou na arca? Não entrou. Não adianta. Mesmo aqueles que estavam lá, vendo a loucura de Noé, fazendo aquela arca, chamando ele de doido, não acreditando. Mas no último momento, peraí, a família dele entrou toda. Não, eu vou lá ver o que é isso de perto. Mas chegou, a arca já estava fechada. Né? Então a gente precisa ter disposição para não chegar atrasado. Para a gente não perder a arca aberta. Amém? O terceiro, planeje para o futuro. Estava chovendo quando Noé construiu a arca? Não, mas ele planejou tudo isso, né? Ele ficou lá 1 ano planejando. 1 ano planejando. Então a gente precisa organizar a nossa vida espiritual, organizar a nossa casa. A gente precisa organizar, planejar. Porque foi o que o Ailton falou. O inesperado vem. Amanhã, eu não sei se eu estou aqui. Eu não sei. Amanhã, eu sei se cada um está aqui? Não. Né? A vida é um sopro. E a gente precisa estar preparado. E a gente tem mania, eu também. Amanhã eu vou fazer. Amanhã eu vou me preparar para estudar a palavra. Para deixar assim, preparada, lá do ladinho. Quando falar vem, eu já falo, já tenho uma preparada. Né? E a gente não faz. Eu amanhã vou fazer, deixa eu pensar, vou fazer a visita amanhã. Amanhã não adianta eu ir, porque às vezes a pessoa já morreu e não foi salva. E dependia de mim. Dependia da minha disposição. Dependia de mim para estar lá. Né? Eu sei que o Senhor pode salvar quando Ele quer da forma dEle e pegar outra pessoa para fazer aquilo. Principalmente quando é no hospital. A pessoa está no hospital, tal. Você se prontificou aí, você não foi. Mas vai ter alguém que o Senhor vai enviar para fazer o que você não fez. Mas e depois você vai lá ter com o Senhor. Porque Ele vai cobrar de você. Porque Ele falou para você e você deu a sua palavra que você ia. Então a gente precisa planejar nossa vida espiritual, se organizar. É para mim que eu também estou falando, né? A gente precisa buscar o nosso tempo de oração, o nosso contar. Por que a gente tem o nosso tempo para tudo? Agora eu vou tomar banho, agora eu vou estudar, agora eu vou dormir, e agora eu vou para a televisão, e agora eu vou ver no celular, e agora... vou dormir, agora não deu para orar. Né? A gente precisa programar. Eu preciso programar o meu tempo de oração. Eu preciso programar o meu jejum. Porque o Senhor vem e nos leva, vamos fazer assim, falar assim, eu vou embora num sopro de vida, e aí? O que vai acontecer comigo? Né? Então, Noé planejou. Ele planejou a arca para ele poder ser salvo daquele dilúvio. Então a gente precisa programar e planejar a nossa vida, amém?
Engraçado, mantenha-se em forma. Quando você tiver 60 anos, alguém poderá lhe pedir para fazer algo realmente grande. Aqui trata do quê? A gente precisa crescer espiritualmente. Quando a gente cresce espiritualmente, a gente cresce em experiência. E são as experiências. Porque às vezes você, está cheio de jovem aqui, eles hoje estão ansiosos pela palavra. Mas aí se eles não buscarem, não terem experiência com o Senhor, eles não vão estar preparados para lá na idade de Noé fazer uma arca. Vocês estão preparados, né? Fazer a arca, né? Tem que estar preparado. Tem que estar. Então, quando a gente fica acomodado, a gente encosta e não quer fazer nada. E a gente tem mania de falar assim, que eu ouvi esses dias na pregação, acho que foi do pastor do Grandão, esqueci, do Anderson, né? E ele comentou ele falou alguma coisa sobre a idade, não falou? De disposição, de que as pessoas vão chamar você para fazer alguma coisa e você às vezes tem idade e fala assim, não vou não, deixa os outros fazerem, estão mais jovens do que eu, né? Alguma coisa nesse sentido. E não é, quando é para você, não é para o outro. Mas a gente precisa aproveitar cada oportunidade para estar cada vez melhor espiritualmente, né? Buscar experiências com o Senhor. Quinto, não dê ouvido aos críticos. Apenas continue fazendo o que precisa ser feito, né? E aí, voltando aí na história de Noé. Imagina quantas críticas para ele construir um ano a arca. Imagina quantas pessoas passaram, como eu falei, falando que ele estava doido, que nada daquilo ia acontecer. E ele focado em fazer o trabalho dele. A gente tem outras menções na Bíblia que a gente pode citar em relação ao quê? A estar focado no trabalho. Não adianta, as pessoas vão criticar. Você está fazendo um trabalho aqui na igreja? Com certeza, alguém vai criticar. Principalmente as pessoas sem espiritualidade. Vão criticar. Porque não ficou bom isso. Porque não ficou bom aquilo. Porque os jovens estão fazendo um trabalho. Mas acho que está faltando alguma coisa. Acho que tem alguma coisa errada. Acho que o horário. Acho que tem muito som. Não tem muito barulho? Eu não sei porque eu não venho, né? Eu só vim uma vez. Mas assim, vão criticar. Mas e daí? Não é para o outro é para Jesus. A gente precisa focar, né? E não prestar atenção. Tem gente que ouve a crítica, aí fica triste, desce para o coração, magoa, aí não quer vir na igreja por um tempo. Por quê? Porque eu não sou acolhida pelo grupo. Porque eu fui na igreja e eles não olharam para mim. Porque eles estão lá, é só eles, é a panelinha deles, né? A gente não pode deixar isso entrar no coração. E toda vez, nós somos responsáveis, toda vez que a gente perceber, ou vierem falar para a gente não pode compactuar com isso. A gente não pode. A gente tem que falar assim, vamos orar? Vamos conversar? Porque, gente, eu falo disso porque é assim que a gente faz lá no serviço. Também, a gente não pode. A gente precisa, vai vir aqui, vai falar, tá bom. Mas não vou pactuar, falar assim, é mesmo, fortalecer aquilo que a pessoa está trazendo. Mesmo porque existem 3 verdades, não é? A verdade do A, do B e a verdade verdadeira, não é assim? Então não adianta alguém chegar para você e falar, vir com crítica. A gente precisa sentar, orar, ver se isso é uma verdade, ver o outro, ouvir o outro. Amém? Vou acabar logo. Aí eu escrevi assim, obedecer a Deus mesmo criticado, seja comprometido, e quando você é comprometido, você incomoda os descompromissados. Eita, Deus bom, né? Quando você é comprometido, você incomoda aquele que não tem compromisso. E esse é o pior, porque é a verdade, né? Por isso que Noé estava lá, tão compromissado com aquilo que ele estava fazendo,
né? E os descompromissados lá criticando. E é assim dentro da igreja, né? Tem até um versículo em Mateus que fala assim, ó, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguirão aos profetas que viveram entre nós. Né? Está na palavra escrito. O 6 fala, por segurança, viagem em pares. Então, assim, lá dentro da arca entraram o quê? Noé, a sua família e os parzinhos. Então, fala, por segurança, viagem em pares, que é para a gente pensar na nossa família, né? Para a gente estar sempre orando, para que você não seja egoísta de querer a salvação só para você. Convide as pessoas da sua casa para vir para a igreja, para aceitarem a Jesus, as pessoas que você convive, né? Quem sabe a gente consegue viajar nessa arca aqui, ó, né, da salvação, com todas as pessoas da nossa família, as pessoas que a gente ama, junto com a gente. Amém? Aí aqui o 7 fala assim, a velocidade nem sempre é uma vantagem. Os caramujos estavam a bordo com os leopardos. Então, assim, a pressa não define a nossa vida. Não adianta sair correndo, querer tomar frente de tudo. Não é isso que te leva à salvação. Não é isso. O tempo é do Senhor. A pressa é na mão dele. Faça no tempo dele as coisas. Amém? Noé demorou quanto tempo para fazer a arca? Ele teve pressa? Talvez 100 anos. Nossa, 100 anos. Olha lá. Eu pensei que era 1, é 100. Verdade. Então, assim, ele teve pressa? Ele não teve. Já pensou se ele tivesse? Ele não teve. Por quê? Se ele deixasse de fazer, ou de colocar uma ripa, ou passar alguma coisa, ele teria a salvação, ou que a família fosse salva naquele momento? Não. Não teria, ao contrário. Poderia todo mundo morrer. Então, a pressa não ajuda. Aí as pessoas, além disso, que eu comentei que as pessoas querem ter pressa para ir atropelando tudo e fazendo as coisas, porque às vezes as pessoas têm a necessidade de ser reconhecido, né? Ah, eu preciso ser reconhecido, vou fazer as coisas com... Não precisa, não tem necessidade. Você é reconhecido pelo que você é diante do Senhor, e não pelo que você faz. Não pelo que você faz, é pelo que você é. A irmã está com frio. 8º, quando estiver estressado, flutue por um tempo. Faz assim, ó, no mundo tereis aflições, não é? Tem de bom ânimo, ele venceu e nós vamos vencer. Então descanse no Senhor, né? Está estressado? Descansa no Senhor. Acredite no Senhor. Noé acreditou, teve fé. Acredite no Senhor, que a nossa bênção vai chegar. O tempo dele, no tempo dele, nós já somos abençoados. Amém? Nós já somos abençoados. Então nós só precisamos ter fé, porque tudo aquilo que a gente quer que o Senhor realize, Ele vai realizar no tempo dele. Amém? Lembre-se que a arca foi construída por amadores e não afundou. O Titanic foi por quem? Por especialistas, né? Então, o Senhor gosta do quê? Do pescador, da prostituta, o Senhor gosta do pastor de ovelha, né? Por quê? Porque são pessoas humildes de coração. São pessoas que não têm soberba. E, por último, não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando. Amém? Então aqui, eu quero encerrar dizendo que o Senhor fez uma aliança com Ele tem uma aliança conosco, né? E Ele está sempre pronto, né, para nós
Ele está sempre pronto para nos abençoar, né? O arco-íris está sempre no céu para nós, com essa aliança com Ele. E que você nessa noite não esqueça disso. Esteja sempre ligado no Senhor. Lembre de Noé, da paciência que Noé teve para esperar durante tantos anos, até em construir a arca, mas para poder fazer com que eles fossem salvos daquele dilúvio, né? Foi uma oportunidade que o Senhor deu para que eles fossem salvos e continuassem a vida deles em busca da salvação. E o Senhor também nos dá essa oportunidade todos os dias. E que a gente não esqueça que a gente precisa estar preparado, né? Sempre preparado, para que a gente esteja pronto para quando o Senhor nos chamar, a gente possa ser salvo. Amém? E eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor.